sexo, é usada para a sensação da, 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 da ereção, tá bom? Tá? Outra coisa que a gente aconselha, né, é que vocês, né, nunca peguem Dona Maria, Dona Josefina, seu Pedrão, entendeu? Uma pessoa que você percebe que não tem formação nenhuma em sexualidade, que é 99% do Brasil, né? E fale assim: seu filho não para de se masturbar, né? Aí ele fica se masturbando lá na assistência social, ou lá na escola, ou lá no curso. Quando você fala isso para a Dona Maria, ou seu João, né, que não tem esse curso, o que que eles vão ler? É sexo, é sem vergonhice, ele está fazendo errado na frente dos outros e vai brigar e dar uma palmada. Ou vai. E teve um caso em Diadema que o pai estuprou o menino para castigar. Ah, quer ser viado? Vai ser em casa, né? Porque o menino ele botava a mão no pênis e no ânus, entendeu? Então, veja bem, a gente não fala nada que prejudique uma criança. A criança está com um problema, uma angústia. Ela está procurando alguma coisa para se aliviar. Isso é inconsciente. Então, você não vai causar dois problemas para ela, você entendeu? Você não vai pegar uma pessoa simples e falar, ele fica se masturbando, porque ele tinha um problema, você arrumou outro para ele. Você vai falar assim, está acontecendo alguma coisa? Porque ele fica de lado, não participa, e aí você investiga, tá? Ok? Normalmente que isso vai acontecer mais com escolas, né, gente? Quando é assistência social e serviço de saúde, normalmente eles já vêm, né, com essa demanda, a família vem, ó, ele fica pondo a mão, o que que eu faço, né? Então você vai explicar, ó, ele está descobrindo isso, você tem que explicar que é para fazer quando está sozinho, no banho, né? Na cama, na caminha, tá? Que não é na frente dos outros, ou então você vai ver, ah, morreu o cachorrinho, ah, isso não é nada, ele está só fazendo escape de angústia, só chamar a atenção dele para não se fazer isso na frente dos outros. Então, a gente tem que ter um cuidado proporcional, né? A sexualidade daquela pessoa que a gente está atendendo. Se coloque na cabeça daquela criança. Aquela criança não sabe que ereção é penetração e sexo, e não sabe que o mundo considera sexo uma coisa horrorosa. Então, não ferre, né, com essa criança, tá bom? Ok? Tá? Bom, para fechar aqui, né, gente, depois eu vou abrir aí para a gente comentar. Então, a criança, ela tem essa característica psicológica, que é uma formação genética, né, gente, de neurônios espelho, que a faz se tornar heterônoma. O que que é isso, né? A criança, ela é preparada para receber comando, entendeu? Ela tende a aceitar e obedecer. Então, os mais velhos darão comandos e a criança sempre tende a aprender a aceitar e obedecer. Ela só vai desobedecer ou se ela estiver fazendo uma birra, que ela quer muito uma coisa e você não quer dar, e aí você vai ter que dizer, dar limite, negociar, né? Ou se outra pessoa falar para ela fazer, por exemplo, um irmão, você fala assim, não pegue a bolacha. Vem um irmão mais velho e fala, pega assim que a mamãe saiu. Aí ela faz, tá? Mas o traço psicológico da criança é a imitação e a aceitação e obediência, tá certo? Tá? Mesmo considerando que ela às vezes vai ser mal criada, que ela vai desobedecer, tá? Porque criança precisa de orientação repetida para entender as coisas, tá? Ok? Mas a tendência psicológica é essa, tá? Por que que eu estou insistindo nisso? Porque na adolescência isso não é assim, tá bom? A adolescência é outra conformação cerebral.
tá? Ela não tende a obedecer, tá bom? Ela vai tender a pensar por ela mesma, tá? Então, na adolescência, a gente vai ver, ou ele concorda e faz, ou ele burla. Criança, não. No geral, ela vai entender e obedecer porque ela quer ser aceita pelos cuidadores, ela quer ser gostada e olhada pelos cuidadores, ela quer ser valorizada pelos cuidadores e ela quer ser participante de um grupo que os outros façam igual. Então, é um traço evolutivo, né, da espécie humana, a fase da infância, ter essa característica psicológica. Por isso, a gente não deve nunca, né, atropelar a percepção da sexualidade com a nossa visão, com a nossa visão de adulto, com a nossa experiência de vida, com o que nós associamos a sexo e sexualidade, porque ela não passou por isso, ela não tem essa vivência, ela está em outra fase. Tá? Então, você se coloca no lugar dela e explica, ensina, orienta, que a tendência é ela ir conformando as regras, as compreensões, os comportamentos de acordo com essa orientação, tá? Bom, gente, e a última coisa que eu queria falar, meio para a gente fechar, né, e abrir aí para dúvidas, perguntas, né? Eu estou pegando a criança, estou considerando aqui criança até uns 10, 11, porque depois a gente vai falar da mudança dos 12, da pré-adolescência no próximo dia, né? É, é, as pessoas acreditam, né, que não falar, a criança não está percebendo, não vai aprender, ou tem essa ideia que falar faz fazer, né? Então é importante a gente entender que a sexualidade, ela está na vida cotidiana. Quando sua mãe sai feliz do quarto e dormiu com seu pai, ou está vendo televisão tranquila, está passando mensagem de sexualidade para uma criança. Quando ela sai de cara feia, briga, fica mal, ela está recebendo informação. Quando uma criança vê na televisão ou sai na rua e vê um casal de jovens dando a mão, ou namorando, ou até dando um beijo, ela está vendo sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela está na vida, né? No jeito que você lida com o corpo, que você se limpa, como você toma banho, se você olha no espelho ou não olha. Então, a cara que a sua mãe faz quando você está correndo pelado na rua não, em casa, que criancinha pequena percebe isso, ou várias formas, né, que você lida com essas palavras, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa cultura, a gente tem muita vergonha de falar de cocô, xixi, então a criança percebe, então ela chega em público e fala só para ver sua cara, entendeu? Então, tudo isso está dando educação de sexualidade para a criança, não tem como evitar que ela tenha, entendeu? O que pode acontecer é ela ter essa educação de sexualidade sem informação, né? Que é você, como cuidador, ou como adulto, ou como profissional, se recusar a facilitar e complementar as informações de sexualidade dela. Isso pode acontecer, mas que ela não vai ter, né, essa ideia, não, é o anjinho sem sexo, nem pensar nisso, não, porque não é pensar, é conviver, é verificar isso na vida, tá? Então, a sexualidade está na vida, né? Não adianta o adulto, por preconceito, por não sei o quê, achar que ela não vai chegar na criança, está na vida da criança, inclusive no corpo da criança, né? Então, quanto mais a gente aborda no sentido orientativo e pedagógico, melhor, porque vai trazer informações e técnicas para ela lidar de forma cuidadosa e benéfica com essas sensações, né? E evitar mau uso, né? Por exemplo, você percebe que ela está chupando o dedo, angustiada, ou fazendo xixi, ou se automanipulando por causa de uma frustração, você vai acalentar essa criança para esse sofrimento diminuir, né? Para ela não precisar ficar recorrendo a manifestações de sexualidade o tempo inteiro.
Então, tudo isso é importante, né? Então, a gente coloca, né? Informação é importante para a vida, né? A gente tem que passar essa informação de a sexualidade, o bem-estar é bom, né? Veja, as crianças vêm dos namoros de pais e mães, a maioria, né? Pelo menos das crianças. E então, essa sensação de bem-estar e bem cuidado e origem, né? Ou mesmo que se não tiver de uma boa origem, que pelo menos venha no convívio, que você passe esse bem-estar dela em relação a ela com o corpo dela, né? E não ficar achando que tudo é sexo e tudo é feio e errado, porque ela não passou para a fase do sexo ainda, tá? Também cuidar, porque a nossa sociedade ela é altamente repressiva com a sexualidade, e muitas vezes, quando fala sexualidade, ela fala para vulgarizar, né, gente? Tá? Então, a gente também deve abordar para evitar distorção, né? O que é distorção? São atropelos de um desenvolvimento saudável, né? É aquele pai que tem medo que o filho seja gay e fica botando filme de sacanagem para o filho. É o adulto que quer se erotizar e usa a criança como um boneco, né? É o outro que teve uma sexualidade terrível na adolescência ou na infância e quer ficar culpabilizando a criança porque ela é feliz, entendeu? Então, nós temos vários abusos sociais, né? Violências, propaganda, uso da sexualidade até na TV, né? Às vezes vulgarizando, principalmente para vender coisa, né? Que a gente tem que tomar cuidado e, por isso, fazer o vínculo afetivo e gostoso da sexualidade com essa pessoa, tá? Para que ela passe por essa infância com autonomia no sentido de autonomia na potência infantil, né? Que é bem-estar, segurança, né? E resolução dos próprias sensações corporais e emoções, né? Tá bom? E algumas informações que essa criança vai ter de acordo com a idade dela, né? Então, normalmente, essa criança chega com 10 anos, as crianças já sabem, né? E hoje, cada vez mais, sabem pela escola ou pela internet que o que é sexo. O problema é que essa informação pode chegar de forma distorcida, erotizada. Então, é melhor a gente falar, tá? Antigamente as crianças sabiam por causa do contato com a natureza e com os bichos, né? Porque o Brasil era um país bastante rural, né? Mas hoje em dia, né, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque essa informação não vem de forma naturalizada, né? Então, a gente tem que, no nosso trato com as crianças, com cuidado, né, verificar esses cuidados do mundo que o que interessa nesse mundo é vender produto, muita mercadoria, né? Transformar tudo em produto, até as pessoas, a prostituição, a criança vira produto, porque quando ela é abusada, ela está virando um consumo do adulto, né? Então, é isso, é deixar que a criança passe pelas fases da sexualidade dela, com respeito, com dignidade, com acolhimento, né? Que ela use os recursos de sexualidade que ela vai usar mesmo para lidar com as frustrações e a gente amparando esse uso sem culpabilizar ela, né? E destruir ela por ter feito esses usos, certo? Então, é isso, pessoal. Perguntas, pode pôr no chat, pode levantar o microfone. Tem bastante gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Se ficar, pode perguntar na aula que vem, se vier depois, mas estou falando dúvida agora, né? Talvez não cheguei nos problemas que vocês se interessam mais, acho que talvez a adolescência vai ter mais discussão, mas é importante a gente ter esse começo, né? Para a gente entender o aspecto
da sexualidade como um benefício, um recurso, talvez o mais importante recurso da vida da gente, né? Que é a motivação de vida e de bem-estar e prazer de viver, né? Tanto que o Freud até fala que quando você está com a maior sexualidade, você se deprime, né? E entender isso na sua expansão de todos os bem-estares, né? Orgânicos, físicos e sociais que essa dimensão traz para a nossa vida, né? Para aí depois a gente ler isso no outro, né? No caso das crianças e adolescentes, como que a gente pode lidar com isso, orientando para fugir de problemas, e não vendo isso como uma coisa suja, feia, errada, porque senão a gente não estava aqui, né, gente? Porque nós somos frutos da sexualidade, a vida é fruto da sexualidade. A sexualidade é a vida, né? As espécies, as pessoas estão aqui por causa da sexualidade, né? A Evelyn está falando, a gente está na família, na política de saúde mental, percebe que boa parte das situações de vida dos jovens e adultos é por conta dessa repressão da sexualidade na infância, sim, tá? E falta de informação, né? Por isso que eu quis dar esse curso, né? Inclusive, porque, veja, a saúde mental, acho que talvez até pela psicologia, a influência do Freud tem bastante noção disso, né? Mas, por exemplo, eu vejo quando eu dou curso, né? Às vezes eu dou aula para pediatria, eles não têm noção disso. Não tem na pediatria, imagine, você vai trabalhar com crianças. Eles não têm na formação, então fica na mão da pessoa aprender, fazer um curso ou não, ler um livro ou não, né? Então, é importante a gente saber todos esses modelos, né, gente? Até porque o Brasil, ele veio de uma saúde pública, né? Um modelo de saúde, escola, muito rígido, né? Ele veio do... Veja, as escolas foram criadas por padres e freiras. Imagine a visão de sexualidade, né? De bem-estar, né? O comportamento considerado idealizado nas instituições é obediência e ficar quieto, que para uma criança é quase impossível, é quase você ter que amarrar ela, né? A medicina era você mandar o outro obedecer e sua mãe pega a sua boca e enfia a goela abaixo, não é isso? E tudo isso com sexo ruim. Então, nós tivemos modelos de públicos horríveis, entendeu? Então, no Brasil foi usado palmatória, a educação era super rígida, a relação familiar era rígida, você tinha pais que não encostavam em filhos bebês e crianças, né? A forma de educar era muito severa, nós fomos um país escravista, né? Então, a gente cria as crianças quase como escravo, né? Então, os castigos que se passou para a molecada eram os castigos de escravo, gente. Trancar, amarrar, né? Dar chicotada com cipó, com cinta. Isso é o que se fazia com o escravo, né? Você percebe isso quando você vai para um país que não teve escravidão, né? Aí você percebe que ninguém vai passar na cabeça, pegar uma vara de marmelo e dar numa criança, né? Só um país que teve escravidão que faz isso. Então, a gente precisa entender que nós temos uma coisa muito rígida e dura com a infância, disciplinadora, né? E também uma visão duríssima da sexualidade que passa, talvez por causa da religião e da cultura, como uma coisa horrorosa, incrivelmente perigosa, que pode acabar casamentos morais e não sei o quê. E isso, essa maluquice dos adultos passa para as crianças nas educações, né? Então fica difícil a gente partir desse ponto de partida. Então, o que eu tentei fazer com vocês é mostrar o contrário, que isso é um dispositivo, sexualidade, que veio
É uma vantagem evolutiva das espécies para se reproduzir, para volver, para ter energia, para ter vontade de levantar da cama, que é você ter um dia legal, ter o bem-estar, ter minimamente. E nosso corpo é conformado nisso. Porque se eu tirar todas aquelas substâncias da pessoa, gente, ela entra em depressão numa cama e não levanta mais, né? Então a gente precisa entender esse potencial para tirar essa visão da sujeira. E na sexualidade infantil, onde não existe sexo, não existe o outro na sexualidade infantil, o outro no máximo vai ser aquele orientador e fornecedor de aconchegos, né? Essa sexualidade infantil não tem por que ser atropelada por essas noções de perigo, medo, sujeira, pecado, que prejudicam ela, né? Tá? E não, e aí pensando, né? Veja, antigamente a gente chegou a desfraldar a criança com 1 ano, gente. Era um horror, tanto a sujeira, o xixi e cocô, que você desfraldava a criança sem ela ter capacidade de controle de esfíncter. Teve que sair artigos e revistas reensinando as famílias que a criança não tem controle muscular dos esfíncteres para a família parar de desfraldar com 1 ano. Porque como que você desfraldava com 1 ano? Se ela não controla, o que que você fazia? Você beliscava, você batia. Então, a criança aprende a controlar pelo medo, pela sensação do terror, né? De sentir uma dor, né? A mesma coisa a amamentação. A gente tinha, bom, né? A família de elite branca nem amamentava, tá certo? Dava para ama de leite. Quer dizer, não entende o contexto do bem-estar dessa relação, né? Aí você tem a amamentação, chega o leite ninho e diz para todo mundo que é o leite maravilhoso, feito para o bebê, ideal, não sei o quê. O Brasil, nos anos 70, não amamentava criança, ficava a classe média tentando tuchar leite ninho. Teve que a Marina trabalhou comigo, né? A Marina ser uma especialista nisso, fazer uma lei junto no Ministério da Saúde para proibir que as alimentações infantis dissessem que era o alimento ideal para o bebê, né? Porque o alimento ideal para o bebê é o leite materno. Quer dizer, então, você tem uma mudança, né, na educação, na saúde, na escola, na compreensão dessas coisas que envolvem a sexualidade, só que isso não é explicitado no curso na hora que a pessoa vai trabalhar, né? E seria muito importante para a área de saúde, né? Assistência social, saúde, eh, educação, né? Psicologia, né? Porque psicologia está em vários serviços, assistência social também, ter todo esse conhecimento, né? Por isso que eu defendo que deveria ser matéria dos cursos universitários principais, pelo menos que vão lidar diretamente com crianças, e depois a gente vai ver adolescente, tá? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Eu pus até 1 hora, é porque tem grupos que ficam debatendo, né? Mas pode ser pergunta, se alguém quer falar. Então, a minha ideia, viu, gente, eu vou para o Instituto segunda-feira, eu vou pegar o e-mail de vocês e vou passar alguns materiais, tá? Para vocês terem, cartilha, coisa de leitura, tem também depois eu vou, na época de violência, tem uns videozinhos, tem os livrinhos, dicas de livros para trabalhar sexualidade, tem bonequinhos, eu tenho um site que eu fico fazendo, que eu vou alimentando com ideias, né, de materiais, para dar dica. O importante mais do que ter o instrumento, é mudar a visão. Porque quando você muda a visão da coisa, você consegue conversar com a criança, com a família e com esse usuário do seu serviço, seja ele qual for, né? E até mostrar que a maioria dos adultos, né, atropela o outro com as loucuras dele.
tá certo? Veja, hoje, né, no Brasil, você pega assim, aquela pessoa comum, né? O menininho pega um fogão e uma boneca, o pai já faz a ligação, entendeu? Fogão e boneca, coisa de mulher, vai ter relação com homem, é gay. Pá, já faz um carnaval. Calma, gente, o que que tem a ver? No máximo, ele vai ajudar a mulher na cozinha, ele vai ser bom cozinheiro, ele vai saber cozinhar, entendeu? É como antigamente, que a menina não podia jogar futebol, o que que ela vai ser? A mulher que joga futebol, né? Não podia guiar, não podia usar calça, né? Então, os homens podem fazer essas coisas, cuidar do filho. Meu pai não gostava nem de recém-nascido, entendeu? Né? Hoje, um pai já consegue pegar o filho da creche, botar aqui no canguru e levar para casa. Quer dizer, a gente quer. Isso não tem a ver com a masculinidade daquela pessoa, né? Não joga as loucuras adultas nessa coisa, né? Bom, ok, pessoal? Então, um beijo, um queijo para todo mundo. Ninguém quer perguntar nada, acho que está todo mundo com fome. E a gente volta para falar de adolescência, que aí já entra mais saúde mesmo, estrutura de cuidado, tá bom? Então, obrigada para todo mundo aí. E só para antes de encerrar, que eu esqueci, eu vou mandar para vocês junto uma carta que é para a atenção básica do município, gente, para vocês passarem, que a gente está dando assessoria para padronizar a atenção de adolescentes na atenção básica, tá? Que é outro curso que eu fiz em março, tá bom? Mas a gente está dando essa assessoria aí gratuita para os municípios. Vou passar junto com os materiais para vocês, tá bom? Então, obrigada a todo mundo. Até o próximo.